Desemprego no Brasil, arcabouço fiscal e informações relativas à Europa e aos Estados Unidos. Esses são alguns destaques para o dia de hoje. Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo na Valorama, 10 minutos de economia. Hoje é sexta-feira, dia 31 de março de 2023. Meu nome é Jeder Giacomelli, especialista em investimentos aqui na casa. E vamos dar início, dar sequência a tudo aquilo que está movimentando os mercados no dia de hoje. Lembrando que hoje, apenas por uma métrica, por uma informação, 25% do ano acabou indo. Então, realmente, esse primeiro trimestre agora do ano foi muito rápido e com muitas novidades, né, nos calendários, tanto econômicos quanto corporativos. Digamos que foi bastante intenso, mas vamos ao que interessa. Pedir só por gentileza para compartilhar a tela. Vamos dar um rápido giro no mundo, vamos ver o que está acontecendo. Bom, nós vemos que lá fora os mercados acabaram fechando de patamar positivo. E aqui no Brasil nós estamos no patamar levemente negativo. Vamos falar um pouquinho do Brasil mais na sequência. Quanto ao índice do medo, está em 48, continua no patamar neutro, mas um pouco mais bem-humorado do que estava até alguns dias atrás. Quanto também ao índice do VIX, que é outro indicador do medo, está caindo 1,16, o que também é bastante bom. E o dólar a nível global, próximo da estabilidade, subindo 0,06%. E o petróleo Brent, que é uma proxy de crescimento, está a $79 o barril, subindo quase 1%. Pois bem, vamos então no calendário econômico começar pela Europa. Hoje foi um dia recheado com muitas informações, então vamos ir rápido para nós conseguirmos cobrir tudo. Na Alemanha tivemos a venda do varejo no acumulado dos últimos 12 meses em relação ao mês de fevereiro e viu com queda de 7,1%. O que é claro, a situação na Alemanha e na própria Europa ainda continua um pouco tensa. Então, para o controle inflacionário, melhor, dentro do controle inflacionário, é uma informação positiva, mas em tempos normais, com certeza, não seria um dado a ser comemorado. Então, dando sequência, nós tivemos também no Reino Unido, né, o crescimento, o PIB final em relação ao quarto trimestre de 2022, que apresentou uma alta. No caso, no acumulado dos últimos 12 meses, mas em comparação, no caso, com o trimestre. Acabou fechando em 0,6%. E dentro do trimestre fechado, acabou fechando em 0,1% de alta. Claro que são crescimentos, se nós compararmos aqui, houve uma desaceleração ao decorrer do ano, mas, e que não acabam inspirando um pouco de cuidados, mas não é nada fora do normal se nós esperamos que exista um controle inflacionário. Então, a desaceleração econômica é possível de acontecer, ou bem provável de acontecer, quando nós temos medidas para conter a inflação. Então, esse foi o resultado das medidas, o resultado do PIB para o quarto trimestre de 2022. Na Alemanha, ainda continuando, na Alemanha nós tivemos também divulgação, as divulgações apenas ocorreram em horários distintos. Também houve o número de desempregados, que teve um leve aumento de 5,6%, levemente acima dos 5,5% divulgados anteriormente em fevereiro. Dando sequência, então, na zona do euro, nós tivemos algumas informações relativas à inflação. Então, nós vemos aqui que a inflação na zona do euro, é claro que é a prévia, ainda não é o dado oficial, ficou em 5,7% para o mês de março. E na variação mensal teve alta 0,9%. Claro que a inflação lá ainda continua sendo um tema ainda a ser discutido, ainda há muita coisa ainda a ser resolvida em relação à inflação por lá. E também tivemos o número de desempregados na zona do euro mantendo em 6,6%. A taxa de desemprego continua ainda estável. Nós vemos o gráfico aqui que relata um pouco mais essa situação. Então nós vemos que na zona do euro e na própria Europa continuam em patamares bastante baixos, bem menores do que nós vimos após a crise de 2008 e também a crise do euro que aconteceu lá por 2012, 2013. Então, o desemprego continua ainda baixo no continente europeu. E outra informação que ontem nós falamos em relação à inflação na Alemanha, um dado curioso, que claro que o que contribuiu muito para a inflação na Europa e também na Alemanha foram a energia, os quesitos elétricos, energéticos, mas pouco foi falado também sobre a questão dos alimentos na contribuição da inflação. E olha só como, ao decorrer dos anos, desde os anos 80, final de 80 até o momento, tanto como que nós estamos hoje
com a inflação no continente, perdão, no país. Então tivemos já picos bem maiores, 2008, 2012, 2013 também, mas com certeza o que nós estamos vivendo hoje ainda continua sendo um dado bastante alarmante. Bom, pois bem, dando sequência então, saindo da Europa, vamos para os Estados Unidos. Já vamos voltar para o Brasil. Nos Estados Unidos também temos algumas informações bastante curiosas. Tivemos o Core CPI, que é uma espécie de métrica inflacionária, mas uma métrica inflacionária mais voltada na variação dos preços. E houve sim, no acumulado dos últimos 12 meses para o mês de fevereiro ficou em 4,6%, levemente abaixo da expectativa de 4,7%. E na variação mensal teve uma queda uma alta de 0,3%, abaixo do 0,4% estimado. Claro que hoje, para o controle inflacionário, quanto menores esses números também, melhor. É um dado que veio dentro de um estimado, sem trazer grandes surpresas, então realmente não vai contribuir, acredito que não vai ter grande contribuição para o momento norte-americano. E também que nós tivemos a divulgação do o sentimento do consumidor Michigan, final relativo a março, que veio levemente abaixo da projeção de 63,2, fechando em 62. Nesse caso aqui, quanto maior são essas informações, são mais positivas. Tivemos números já bem maiores no passado. Isso está falando sobre os Estados Unidos também, então tivemos a reportagem falando sobre o 0,3, né? Do dado recém-divulgado. E tem algumas outras informações também relacionadas aos Estados Unidos que nós temos que trazer. Aqui falando que os investidores, o que eles estão fazendo hoje, eles estão investindo, transferindo seus dólares, seus recursos para os chamados MMF, ou os Money Market Funds, que são uma espécie de fundo de investimento a curto prazo, onde esse dinheiro ele fica investido, fica retido por alguns poucos dias. Então é um dinheiro que tem um rendimento, acaba sendo baixo e também seguro. É claro que é uma alternativa, um tipo de investimento, diríamos assim, principalmente dos países de capital central. Não é necessariamente como nós temos aqui no Brasil. E quando isso acontece também, envolve alguns sinais e alerta na economia. É o que acabou acontecendo em 2008, na crise financeira, no Covid, em 2020, e também com o SVB agora, houve a quebra desse banco norte-americano. Então, esse patamar aqui é o atual e demonstra que para onde o dinheiro está indo, né? Então, segundo essa análise, está indo para os mercados mais líquidos e mais seguros. Aqui também, mesma coisa, se o dinheiro não está indo para lá, também demonstra-se, né, segundo essa análise aqui, de que os mercados emergentes também estão sendo beneficiados pela fraqueza do dólar. Então, também estão recebendo recursos em dólares, o que acaba sendo bastante positivo para nós aqui no Brasil. Então, falando em Brasil, vamos vir aqui para o Brasil. No Brasil, no calendário econômico, nós tivemos a divulgação do nível de desempregados. É esperado 8,7% na média trimestral, no caso, a média móvel que envolve os meses de dezembro, janeiro e fevereiro. E sim, veio 8,6, veio levemente abaixo do esperado, o que é positivo. Aqui nós temos então o gráfico que retrata. No mesmo período do ano passado estava em 11,2 e agora em 8,6. Claro que tivemos ano passado, se não me engano, lá por 2015, 16, não vou lembrar de cabeça, já tivemos percentuais bem mais interessantes do que nós temos hoje. Não diria ainda que é algo que representa o pleno emprego, mas vimos sim que depois da pandemia, de todos os sustos, aos poucos o mercado vem se reajustando. Tem muito a melhorar? Tem, com certeza. Então aqui também, essa informação sempre divulgada pelo IBGE. Então, quem quer checar diretamente da fonte, fica o nosso convite. Aqui nós apenas tratamos informações com eventuais opiniões também, que acaba sendo parte do negócio, mas o objetivo principal é trazer a informação, trazer o fato concreto. E na divulgação de resultados, nós estamos terminando já esse balanço aqui no Brasil, vamos ter no dia de hoje a demonstração de mais algumas empresas. E quanto também, ontem foi muito comentado sobre a questão do arcabouço fiscal, né? Inclusive algumas pessoas começaram inclusive até a fazer sátira dizendo que seria o calabouço fiscal, né? E não o arcabouço fiscal. E aqui tem algo interessante, não vamos entrar no mérito se foi bom, se foi ruim, cada um tem suas próprias ideias a respeito disso, mas segue aqui um PDF que foi compartilhado, que pode ser conseguido na internet, que fala que é
do próprio PDF, a própria ideia do governo de como eles querem fazer isso. Só que passou despercebido algumas coisas nesse PDF. Eles fazem uma política fiscal apenas de 97 a 2010. Poxa, por que eles não trouxeram 2010 a 2020, 2022, que seja? Então aqui teve uns tweets que me chamou bastante atenção, porque houve sim o governo, tem uma bomba que ficou implantada em 2016, 2015, 2016, quando houve o governo Dilma, o segundo governo dela, que acabou inclusive trazendo ou comprometendo bastante, né, o resultado primário do governo, conforme nós vemos aqui. Então, apenas é uma observação que está sendo feita agora, não é motivo de crítica ou de elogio. Nós estamos sem tempo hábil de fazer uma análise mais aprofundada em relação a isso, mas o ponto é, por que até 2010? Por que não trouxe todas as consequências após também esse período? Então, fica o nosso, inclusive que também consta dívida, PIB, em relação que agora está bem mais controlado, porque ela subiu também de forma estrondosa a partir de 2016, aí deu pandemia, mas ela aparenta estar sob controle. Então, bem na imparcialidade, apenas frisamos isso daqui, então segue essa informação aqui, quem quer ter na íntegra todas essas informações que foram ontem, inclusive, divulgadas pelo Haddad numa coletiva à imprensa. Como comentado, não vamos entrar em mérito agora, porque estamos sem tempo hábil. Ainda falando de Brasil, vamos então ver o mercado, como que está se comportando. Nós temos o Ibov, que está caindo 0,5% no momento, a 103 mil pontos. E o nosso dólar está, como hoje, também caindo 0,60% a 5,09. E nos destaques de alta e de baixa, nós temos um destaque de baixa Natura, Happy Vida caindo na casa de 5%, Loja Senior caindo 4% e Soma caindo 3%. E já no campo positivo, nós temos Cogna subindo 7%, seguido de Vibria e Engie e também Edux. Setor de educação performando um pouco mais positivo até o presente momento. Tá bom, pessoal? Então fica o nosso agradecimento, fica o nosso muito obrigado a todos. Jornada do Investidor, uma iniciativa da Valorama no canto esquerdo da tela. Fica o nosso convite a você checar, caso você queira saber mais sobre o mercado financeiro ou também visa começar a dar os primeiros passos. No mais, agradecemos a atenção, desejamos a todos um excelente dia e um excelente final de semana, também com excelentes negócios ao decorrer dessa tarde. Até mais.